Oi, Vânia, pessoal da PTV. Olha, esses trilhos aqui têm muita responsabilidade do que é hoje o estado de São Paulo. Se o seu nome é Casaline, Gomes, ou até mesmo Coelho, com certeza as nossas histórias começaram bem aqui. Esse é o Museu da Imigração. Está instalado na antiga hospedaria do Brás. Aliás, a hospedaria foi construída com esse objetivo: abrigar todos os imigrantes que chegavam para oferecer mão de obra nas lavouras do interior do estado de São Paulo. Era uma longa viagem até aqui. Viagem rumo ao desconhecido, repleta de obstáculos, mas cheia de esperança. Os primeiros imigrantes chegaram em 1887 e até o fechamento da hospedaria em 1978 a gente recebeu cerca de 2,5 milhões de pessoas, de mais de 75 nacionalidades. 2,5 milhões de pessoas. Só para ter uma referência, esse número representa a população de Campinas, Presidente Prudente e Ribeirão Preto juntas. A busca por uma vida melhor era o sonho dessas pessoas corajosas. Passavam meses em alto mar e, chegando por aqui, tinha outro desafio. Eles chegavam depois de longas jornadas, né? Eles chegavam até a navegação a vapor, eram meses de viagem. E depois disso eles ainda subiam a serra de trem, então eles chegavam bastante debilitados muitas vezes, tanto que um dos principais serviços da hospedaria era a relação com a higiene, então banhos, barbear, cortar cabelo, tudo isso era uma grande necessidade também porque abrigava muita gente, tinha-se medo de infecções e infestações de qualquer tipo de doença. A parada na hospedaria era obrigatória. Aqui eles eram banhados, alimentados e vacinados. O fluxo do imigrante na hospedaria ele era bem delineado. Então o imigrante, quando chegava, ele tinha a sua bagagem recolhida para desinfecção e ele era então encaminhado para um setor de matrícula, onde os dados dele eram registrados num livro, que hoje a gente tem até um livro em exposição no acervo, em que eram registrados os nomes, sobrenomes, quem veio com cada imigrante, de que porto saiu, as idades e também quais eram os portos de destino. Então também tinha a parte toda de abrigo, os quartos, os dormitórios, mulheres e crianças de um lado, homens de outro, e aqui também eram firmados os contratos de trabalho para encaminhamento, principalmente para o campo, tanto café como algodão. O museu passou por uma reforma e hoje abriga acervos importantíssimos e histórias surpreendentes. O migrante também era submetido a um outro sistema de triagem, antes de ser encaminhado ao interior de São Paulo. Então aqui a gente também era submetido a um sistema de triagem, porque ainda existia, se não aquele ranço, mas aquele preconceito, aquela crença de que o nordestino era, na verdade, um doente. Mas quando a navio se aproximou de Santos, pareceu mesmo que era um céu aberto. Era tão lindo, eu nunca mais vi uma coisa mais linda do que a cidade de Santos na minha frente, cada vez mais perto, mais verde, mais bonito. A gente tem aqui no museu uma série de depoimentos de história oral que contam o que era esse choque cultural com a alimentação. Uma das principais questões com o feijão é que na Europa o feijão ele é um alimento das classes menos favorecidas, enquanto que o arroz é das classes mais favorecidas. Então essa mistura do feijão com o arroz era algo muito inusitado para eles e também a questão do feijão ser às vezes entendido como passas, né? A gente tem um depoimento de uma mulher que viu arroz com feijão e achou que fosse arroz com passas e quando comeu não ficou tão contente. Não era nada fácil deixar a terra natal e recomeçar a vida em um país com tantas diferenças, inclusive cultural. A história da hospedaria do Brás tem mais relação com a história do estado de São Paulo. Então é um momento em que o federalismo é mais corrente, enfim, essas leis que regem a hospedaria são muito mais estaduais do que nacionais.
Tudo ficou moderno com projetores e painéis de fácil visualização. Mas mesmo assim a tradição foi preservada. Ainda na parede, um pedaço original das regras da hospedaria, escrita em italiano. Ou essas fotografias, sempre tiradas assim, em grupos. As fotografias que a gente tem da hospedaria, elas eram realizadas principalmente para os relatórios. Então não é que se havia um hábito de registrar por simplesmente registrar ou para levar de lembrança ou qualquer coisa desse gênero, mas era para dizer qual que era os maiores fluxos que chegavam aqui. Então, essas fotos de grupo, elas são bem emblemáticas, elas identificam muito a história da hospedaria, e é até difícil a gente ter fotografias de uma só pessoa, né? Um retrato, isso é um pouco mais complicado. Mariana ainda explica o que são essas cartas de chamadas. As cartas de chamada, elas surgiram no momento em que a imigração passou a ser um pouco mais restrita. E também o perfil de quem não se desejava tanto já era mais delineado. Ou seja, pessoas que tivessem mais de 45 anos ou crianças que não tinham como se sustentar, a vinda delas era facilitada quando elas tinham a posse dessas cartas de chamada de pessoas que já estavam aqui. Então, os imigrantes que já estavam estabelecidos remetiam cartas para os seus parentes na Europa, na Ásia, enfim, nos países de origem, dizendo: olha, se você vier, eu garanto que eu tenho como te sustentar. E esse documento servia como prova no embarque. Então a pessoa conseguia entrar no Brasil com mais facilidade quando tinha essa carta de chamada. Por aqui, a arte está em cada detalhe. Então, a gente abre a nossa exposição de longa duração com uma obra de arte contemporânea, que é do artista plástico Nuno Ramos. Na realidade, a gente perguntou para ele o que imigração significava para ele, e ele propôs essa instalação que diz respeito ao trabalho, diz respeito à identidade, à alteridade. Ele faz um paralelo com a experiência de Auschwitz, a experiência, na realidade, do Primo Levi, que escreveu um livro que falava sobre enquanto o outro for um outro, a gente vai continuar tendo problemas e a gente vai continuar vivendo à beira da barbárie. Uma maneira de colocar o visitante a se questionar sobre o que é ser imigrante, ou até mesmo confrontar o presente com o passado com esse painel. Esse painel de sobrenomes, na realidade, ele é uma homenagem às 2,5 milhões de pessoas que passaram por aqui. Então a ideia foi trazer alguns desses sobrenomes, obviamente a gente não conseguiu trazer todos. Aqui tem um recorte de 12 mil e é uma tentativa de aproximar o visitante de hoje àquelas pessoas que vieram aqui, que ficaram aqui e que tiveram a hospedaria como sua primeira morada. O museu tem a missão de fomentar o diálogo sobre as migrações que não se encerraram com o fechamento da hospedaria. Esse espaço é uma forma de reconhecer a importância de cada uma dessas pessoas que deixaram aqui suor e lágrimas de felicidade em poder recomeçar.